Olá, pessoal. Eu sou a professora Liamar Maria dos Anjos, do curso de Agronomia da Universidade Estadual do Tocantins. Então, hoje vou gravar um vídeo para vocês para falar sobre a hibridação e a heterose. Então, qual a importância da hibridação, o que é hibridação e o que é heterose, tá? Então, vamos ver a seguir. Então, na produção de plantas, de plantas superiores, nós podemos trabalhar com a reprodução assexuada, pela propagação vegetativa. Então, a propagação é quando nós estamos fazendo o melhoramento e obtendo uma única planta, e dessa planta a gente vai propagar através de, por exemplo, estaquia, né? Então, isso acontece, por exemplo, em citros, onde são feito a enxertia, nos cavalos. Então, a gente utiliza reprodução sexuada em cana-de-açúcar e várias espécies. E nós temos a reprodução assexuada, tá? Onde nós obtemos os híbridos. Então, essa reprodução sexuada ocorre, a fusão dos gametas, tá? Masculinos e femininos. Então, nós temos, isso pode ser feito em plantas autógamas, com autofecundação, e plantas alógamas. Então, plantas alógamas é onde ocorre a troca de gametas, a troca do pólen, que vai fecundar as plantas femininas, o exemplo do milho e várias outras plantas. Então, nas espécies autógamas, mais utilizado, e o exemplo que eu dou aqui agora, é a soja, não planta autógama, feijão, trigo, arroz, aveia, cevada, entre outras. E as plantas alógamas, mais importantes, o milho, o algodão, o girassol e as forrageiras. Então, são exemplos de tipo de reprodução. Tá? Fecundação cruzada nas alógamas e autógamas, onde as plantas se autofecundam, tá? Então, por exemplo, em soja, por exemplo, antes da flor abrir, essa flor já está fecundada. Então, a própria flor, que possui a sua parte masculina e feminina, ela vai se autofecundar. Então, exemplo de espécies autógamas, então esse mecanismo que favorece a autofecundação. Então, a flor é hermafrodita. Então, a flor que possui a parte masculina, e a feminina, tá? O androceu e o gineceu. Então, o que é a cleistogamia? É um processo de autofecundação que ocorre antes da abertura da flor. Então, antes dela abrir, ela já está fecundada, tá? Antes da flor abrir. Então, para fazer o cruzamento, precisa a planta não estar, a flor não estar aberta, e é preciso tirar as anteras, fazer a emasculação da parte masculina, aquela parte que produz os pólens, tá? Então, exemplo é a soja, o arroz, o feijão, o tomate. Então, aqui mostra, a parte feminina, o ovário, e a parte produtora de pólen aqui em cima, que vai polinizar esse ovário antes da flor se abrir. Então, esse processo chamado cleistogamia. Tá? Então, aqui nós temos flor de soja. Então, a flor é bem pequena. Então, o melhoramento deve ser feito antes dela abrir, tá? Abre, faz a emasculação, ou seja, tira as anteras, tira a parte masculina e depois traz o pólen de outra planta e com um pincelzinho faz a polinização, depois cobre essa flor, tá? Então, isso ocorre também em soja, feijão, tomate. Então, aqui o exemplo da cleistogamia em tomate, tá? Então, essa autofecundação ocorre antes da abertura da flor. Então, o pé de tomate, os frutos de tomate, e aqui está a flor do tomate, tá? Uma flor, então aqui ela está aberta, mas para fazer o cruzamento, a flor precisa estar fechada, tá? Então, aqui mostra o óvulo, tá? Dentro do ovário, e as anteras aqui em cima. Então, essas anteras precisam ser retiradas. Então, esse processo chama emasculação. Quando a gente retira as anteras, que é a parte masculina, tá? E traz esse pólen, com a ajuda de um pincelzinho macio e faz a polinização artificial, tá? Com a ajuda de um pincel macio, então, é feito quando a flor bem antes, antes dela ter sido polinizada, tá? Então, a hibridação é o processo de se obter híbridos,
Então, os híbridos são resultantes do cruzamento entre indivíduos distintos, né, de grupos distintos, e isso tem que ser pensado e planejado para que tenha um ganho de heterose, ou seja, um vigor híbrido, tá? Então, essa hibridação visa a utilização prática da heterose, né? Ganho para que a gente tenha filhos melhores do que os seus pais, né? Melhor que a média dos seus pais. Então, eles são heterozigóticos e homogêneos. Então, as plantas no híbrido, né, ou heterozigoto, né, o A grande, A pequeno, eles são homogêneos e altamente produtivos, tá? No exemplo que eu estou dando esse aqui é o milho. Então, o que que acontece? Esse A grande, que ele é dominante, né, os genes do A grande dominante, ele vai mascarar a expressão do A pequeno, né? Do homozigoto recessivo, quando no híbrido, né? No híbrido, ele vai mascarar a expressão, tá? Então, por isso que vai ser bom. Então, espécie alógama, do exemplo que eu dou é o milho. Então, milho híbrido, eles são resultantes de cruzamentos utilizando pais com caracteres hereditários diferentes, tá? Grupos diferentes, caracteres diferentes, para que tenha esse ganho. Se a gente cruzar uma planta muito próxima, não vai ter ganho, né? Se elas forem irmãs, por exemplo, não vai ter ganho, né? Elas podem ser duas boas, mas não vai ter um ganho considerável. Então, precisa ser, né, ter alelos diferentes para que se tenha esse ganho em produção, tá? Principalmente em produção, né? Que é o que se busca aí a produção, né? Produção de grãos. Então, elas podem ser produzidos híbridos simples, duplos e triplos. Tá? O que que vem a ser isso? Então, aqui, ó, é esse ganho, né? Uma espiga grande com muitos grãos, e esses grãos é bem cheios, tá? Para que tenha, quando se pesar, ele tenha um bom peso, tá? Então, lembrando, pessoal, que isso é governado, tá, por muitos genes. A produtividade, a resistência a doenças são características quantitativas, governadas por muitos genes, tá? Não é só por um gene. Um gene é qualitativo. Então, aqui nós estamos falando de quantitativo, né, de vários genes. Tá? Então, a heterose é o fenômeno pelo qual os organismos híbridos, né, ou seja, os heterozigotos, eles demonstram valor superior aos homozigotos correspondentes. Então, é o aumento do vigor. Então, esse fenômeno da heterose, desse ganho, né, desse vigor híbrido, ele é oposto à endogamia. Eu já fiz um vídeo, tá? Vocês olham no canal, que tem o vídeo sobre endogamia, que é a perda de vigor quando ele vai cruzando, né? Cruzando, fazendo autofecundação. Então, a autofecundação leva à endogamia, que é a perda de vigor, tá? E pode ter degeneração, e ter indivíduos defeituosos, e ter perda de produção, perda de altura de planta, tá? Na endogamia. Então, heterose ao contrário, é o ganho, né, de vigor. Então, o vigor híbrido se manifesta no híbrido F1, tornando superior aos seus pais, né, seus progenitores. Então, exemplo de heterose: a altura de planta, o conteúdo de carboidratos, a produtividade. Então, buscamos sempre a heterose. Então, aqui nós temos o exemplo, né, aqui nessa foto, duas linhagens, uma linhagem A, uma linhagem B, que cruzou e teve o ganho no tamanho de planta e na produção também, tá? Não só planta, tá? A planta mais vigorosa, mais alta e muito mais produtiva em relação ao melhor pai. Então, exemplo aqui, um progenitor 1 e o progenitor 2. Então, eles produzem as linhagens, produzem espigas pequenas e poucos grãos, tá? Mas quando cruzado entre si, vai ter esse ganho aqui, vai ter espigas grandes, uma grande quantidade de grãos, tá? E ganho em peso também, então alta produção, tá? Então, isso é a heterose, né? É o vigor no híbrido, visto no híbrido F1, pessoal, F1, tá? Então, exemplo aqui, duas linhagens homozigóticas, linhagem 1 e linhagem 2, com os logos em homozigose. E eles são misturados, tem os dominantes e os recessivos. Então, a linhagem 1
Então, está mostrando aqui quantos genes, ou quantos locos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Então, A grande é um loco, o B pequeno é outro loco. Então, eles podem ser dominantes ou recessivos, mas eles estão em homozigose, tá? E eles estão contrastando com a linhagem B, tá vendo? Então, onde tem dominante aqui, tem recessivo aqui no 2, tá? Então, os gametas por exemplo, gameta A, então estão 6 gametas, ó, A, B, C, D, E e F, tá? O gameta A, o gameta B, e aqui os alelos, alelo 1, que veio do pai 1, e alelo 2, que veio do pai 2, tá? Então, nos indivíduos diploides, e dentro de cada loco gênico tem 2 alelos, tá? Que não é letra, pessoal, é número em pares de base, né? Mas aqui, para exemplificar, a gente exemplifica com letras, mas são números em pares de base. E esses números são vistos quando se faz, né, quando se extrai o DNA e faz a genotipagem. Aí nós vamos ver esse alelo, né, o tamanho dele em pares de base, tá? Então, quando cruzou a linhagem 1 com a linhagem B, obteve o híbrido, né? Cruzou aqui, ó, o 1 com 2, pai 1, pai 2, obteve o híbrido aqui. Então, ele é A grande, A pequeno. Então, ele pegou o A grande do pai 1 e o A pequeno do pai 2. O B pequeno do pai 1 e o B grande do pai 2. E assim sucessivamente para todos os locos. Né? Lembrando que tem muitos mil locos, tá? Então, tem essa heterose, tá? Característica quantitativa governada por muitos genes, tá? Então, nas bases genéticas da heterose, nós temos interações alélicas, né, no controle dessas características quantitativas. Então, o exemplo de característica quantitativa, a produção, né, a produtividade, né, a resistência a doenças. Então, são características quantitativas, de quantidade. Então, tudo que a gente pode pesar, medir ou contar é característica quantitativa, tá? Governada por muitos genes. A cor de flor, por exemplo, é qualitativa, por um gene só, mas tudo que pesa, mede e conta é quantitativa. Então, a gente vai ter, né, nesse híbrido, a superioridade dos indivíduos heterozigotos, né, F1, tá? A grande é pequena. Então, os tipos de interações que nós temos. A dominância completa, onde o alelo dominante mascara a expressão do alelo recessivo no heterozigoto. A dominância incompleta, que nós já vimos isso, então, vai ser, o híbrido, ele é intermediário, o fenótipo ele é intermediário. Então, se o exemplo aqui, se eu colocar uma planta de flor vermelha, quando cruzado com a planta de flor branca, e o híbrido, né, F1, a planta for rosa, a flor for rosa, então vai estar ocorrendo a dominância completa. A codominância. Então, a codominância, ambos os alelos são expressos no heterozigoto, tá? Então, o alelo dominante não mascara a expressão do alelo recessivo, tá? Então, isso aqui está fugindo, né, das leis de Mendel, tá? Da primeira lei de Mendel e segunda lei de Mendel, tá? Então, temos também a sobredominância, que é o que se busca, tá? Seja em melhoramento, né, entre animais ou em plantas, né? A sobredominância. No caso do milho híbrido, buscamos a sobredominância, tá? Mas nem sempre, pessoal, às vezes, dependendo daquele tipo, daquela cultivar, a gente pode estar buscando outra coisa, por exemplo, o tamanho de cebola, por exemplo. A gente não quer uma cebola que pesa meio quilo. As donas de casa querem uma cebola pequenininha que a gente corta e já usa ela toda, né? Não precisa ser tão grande. Então, depende do tipo de planta, tá? Então, dentro dos programas existe aquilo que o mercado exige, tá? Então, nós temos aqui os tipos de interações, por exemplo, o caju, né? O homozigoto dominante, a grande é vermelho. E o caju amarelo, né? A pequena é pequeno, então são duas linhas puras, tá? Quando é homozigoto aqui, então ele é uma linha pura, que os locos estão homozigotos. Então, dominância completa, tá? No F1, todos vão ser vermelhos, né? Então, vermelho dominante, amarelo recessivo. Então, o que acontece? Se eu pegar o A grande, quando eu cruzar, então F1, todos vão pegar o A grande aqui, desse pai, e o A pequeno desse.
Então, 100% de indivíduos homozigotos, ou 100% heterozigoto. E em F2, nós vamos ter a proporção 1 para 2 para 1, tá? 1 para 2 para 1, proporção genotípica, genótipo, tá? O genótipo aqui do F1, 100% a grande é pequeno no genótipo. E o fenótipo, 100%, né, de caju de cor vermelha, tá? No F1. E no F2, o que significa proporção genotípica, de genótipo? O genótipo é 100%, 25% homozigoto dominante, né? Asal-masal. 50% ou metade, né? Ou um quarto, posso colocar um quarto, a grande é pequeno, que é heterozigoto, tá? A grande é pequeno, para 25% de homozigoto recessivo, né? A pequena é pequena. E na proporção fenotípica, fenótipo, a planta, então vai ser 3 para 1. Por quê? Porque o A grande aqui, o A grande homozigoto dominante, ele vai ser vermelho. E o A grande é pequeno, do heterozigoto, também vai ser vermelho. Saiu aqui, pessoal, só um pouquinho. Então, esse homozigoto dominante vai ser vermelho e os heterozigotos também, porque o A grande vai mascarar a expressão do A pequeno. Então, vai ser 3 vermelho para 1 amarelo, né? A pequena é pequeno, vai ser amarelo. Por quê? Então, o homozigoto recessivo, ele só se expressa se ele tiver em dose dupla, ou seja, 2 alelos, né? Então, aí ele vai ser amarelo, tá? Então, eu coloquei aqui. Então, em F1, 100% caju vermelho, 100% na proporção genotípica do genótipo A grande a pequena, né? E aqui a gente pode representar no F2, tanto F1 quanto F2, por porcentagem, ou então 75% vermelho, ou um quarto, né? Ou 3 quartos, né? Vermelho, para 25%, ou 1 amarelo. Então, proporção 3 para 1, obedecendo as leis de Mendel, tá? E proporção do genótipo, 1 para 2 para 1. Então, nos tipos de interações, então, a gente vai para em milho, né? A gente busca a sobredominância. Então, quando eu pego uma linhagem A e cruzo com a linhagem B e obtenho um híbrido AB, tá? Então, ele vai ser melhor do que a média dos dois filhos, tá? Dos dois pais, média dos dois pais. Então, eu tenho em A grande, quando eu cruzo duas linhas puras, né? Homozigoto recessivo e homozigoto dominante, no F1 eu vou ter todo mundo híbrido, tá? Mas em F2 vai segregar. E no caso do milho híbrido é bom? Não, não é bom, porque vai estar segregando e vai estar perdendo a altura de planta e em produção, tá? Então, não é bom, tá? Não é aconselhável, a gente não busca isso, tá? Então, precisa comprar semente de milho híbrido todo ano, tá? Porque ele vai segregar, tá? Então, em F2 não é interessante, a não ser que eu compre uma variedade, né? Milho variedade, que aí eu posso plantar minha semente. Se eu for plantar milho híbrido, pode plantar milho híbrido simples, duplo ou triplo. E o simples é o mais caro. E deve ser plantado com alta tecnologia, né? Para que ele responda em produtividade, né? Alta tecnologia, solo bem adubado, ótima irrigação ou no período chuvoso adequado. Então, se busca o que é sobredominância, né? A média dos filhos melhor do que os pais. Então, os heterozigotos apresentam valores fenotípicos superiores ao melhor pai. A média da geração F1 é superior à do pai de maior média, tá vendo? Pai de maior média. E a média de F2 é inferior à geração F1. Então, se eu pegar a semente do milho híbrido simples, ou duplo, ou triplo, e plantar em F2, guardar a semente e plantar, vai ter queda. Mas será que essa queda é muito? Vamos ver se é muito, pessoal? Então, eu tenho aqui um artigo que eu peguei para mostrar para vocês. Oh, mas está perdendo aqui. Tem um negócio entrando aqui sem eu querer. Então, nós temos aqui um resultado de um artigo. Então,
mg é massa de grãos, tá? Então, nós temos F1 e F2. Então, em questão de massa de grãos, né, toneladas por hectare, tinha 11.943 quilos, tá? Nesse híbrido 10 aqui, ó, esse HC10. Em F2, então, eles pegaram semente da F1, né, desse F1 e plantou em F2. Olha o tanto que caiu, né? Era 11, quase 12 mil e caiu para 6.198. Olha o tanto que caiu, né? Então, o 12 também de 7 mil caiu para 5 mil e pouco, né? Mas o que caiu mais foi o primeiro, de 10.900 que eu passei 6.900. Então, cai, né? Em produção. E o AP é a altura de plantas, tá, pessoal? Então, eu circulei de vermelho aqui. Então, esse mesmo híbrido 10 aqui, ele tinha 2,31 m de altura. Já na geração F2, ele caiu para 2,01 m. Ó, ele diminuiu 30 centímetros na altura das plantas, né, na média. Esse outro era 2,14 m, caiu para 2,04 m. Então, cai em tamanho de planta e cai em produção também, tá? Então, isso já está indo para a endogamia, né? Que é o oposto à heterose. Né? Então, por isso a importância de se plantar o híbrido, porque ele é homogêneo. Tá? Então, deve-se escolher, né, no planejamento para se fazer uma boa escolha para ter esse ganho de heterose. Tá? Então, escolher os grupos de plantas que, cruzadas entre si, os híbridos não apresentam heterose. Né? Mas quando cruzado com plantas de outro grupo, há heterose significativa. Então, tem que ter essa heterose significativa para ter um ganho. Então, a importância disso. Então, híbridos e variedades de polinização aberta. Então, por exemplo, nós temos o grupo dentado e o grupo duro. O dentado, ele parece um dentezinho, ó, ele é murchinho para dentro. E tem o grupo duro, que ele é bem gordinho, é assim, né, saliente para fora. Então, esses dois grupos, ele tem um grande ganho quando se cruzam eles entre si, tá? Ganho de heterose e vigor, em produção. E altura de planta, né, por exemplo. E teor de carboidrato, entre outros. Então, na evolução, né, no melhoramento genético, então a vantagem de se plantar os híbridos, tá? Que são heterozigotos. Então, na planta de milho, a parte masculina, que produz o pólen, é o pendão do milho, tá? E aqui a parte feminina, né? É a boneca do milho com esses cabelos do milho, da boneca. Então, cada cabelo vai ser polinizado por um grão de pólen, que os grãos de pólen são produzidos em milhões de pólen lá, muitas, grande quantidade. E aqui é o produto final, que é a espiga de meio pólen que foi polinizada e já está pronta para colheita. Então, deve-se, né, escolher o genitor feminino, o masculino, né, os pendões devem ser removidos, né, no programa de melhoramento, e deve ter coincidência de floração, tá? Quando o pólen estiver bom para polinizar a espiga, ela deve estar receptiva no momento correto, tá? Geralmente, elas são plantadas primeiro. Então, precisa ter coincidência de floração. E as distâncias? Deve ser plantada no mínimo de 300 metros de outro milho, porque esse pólen é levado pelo vento, tá? Então, pode contaminar. Então, se estiver trabalhando para semente, ele tem que ser isolado, tá? Para que não venha pólen de outras plantas masculinas para fazer mistura ali, tá? Então, a obtenção de híbridos, né, vai retirar a parte masculina para cruzar. Então, aqui, a geração F1, F2, F3, então, de autofecundação. Se deixar fazer a autofecundação, ela vai caindo, até, a altura de planta caindo. E para restaurar, precisa cruzar novamente, né? Ela entra em homozigose, mas ela vai ficando menorzinha, tá? Então, precisa, para restaurar o vigor, cruzar novamente. Então, a heterose ela pode ser explicada quando os parentais de híbridos têm diferentes alelos, né? Heterozigoto, como eu mostrei lá no início, tá? E existir algum nível de dominância. Então, na base genética, pessoal, das plantas cultivadas, então nós temos das espécies plantadas, então nós temos cerca de 300 mil plantas descritas, tá? Dessas 300 mil plantas descritas, só
né, cerca de 3.000 são utilizadas como alimento, né? As outras não são utilizadas como alimento. Dessas 3.000 utilizadas como alimento, cerca de 300 são atualmente cultivadas, tá? E dessas 300 cultivadas, a produção mundial, né, de grãos está entre 30 espécies só, né? Arroz, feijão, milho, e essas mais cultivadas são a média de 30. As mais cultivadas, as plantadas em monocultura, tá? São poucas. Então, está havendo uma perda, né, de espécies e também de alelos devido ao melhoramento genético, que eles vão cruzando melhor com melhor, né? Vai perdendo alelos também, vai perdendo em diversidade genética. Então, apenas 15 espécies são responsáveis por cerca de 90% de toda a alimentação humana. Tá vendo a pequena quantidade, né? Então, entre elas, o trigo, arroz, milho, batata, né? Só essas aqui representam 80% do produzido. Então, lembrando que o trio de carboidratos está aqui, ó. Os principais carboidratos, o trio superior, né? Trigo, arroz e milho. Os principais carboidratos no consumo, né? Humano e animal também, tá? Que também é utilizado, né, para fazer ração. Soja, por exemplo, também. Mas aí é os carboidratos, tá? Então, vai tendo essa queda de espécies plantadas. Então, a domesticação das espécies de plantas e a seleção de linhagens contendo mutações favoráveis resultou em um estreitamento progressivo da base genética. Então, vai se perdendo genética, né, esses alelos nos programas de melhoramento, tá? Das populações, seja arroz, seja milho, vai se perdendo. Então, por isso a importância de se manter os bancos ativos de germoplasma, tá? Seja in situ ou ex situ, tá? Que vocês vão ver esse melhoramento depois. Então, os silvestres são muitos alelos, mas quando começou a seleção e a domesticação, vai se perdendo esses alelos, tá? E no melhoramento moderno, se trabalha com poucas espécies, né? E com poucos alelos, tá? Então, ocorreu um estreitamento da base genética, tá? Então, aqui da base genética do arroz, uma mandala significando, né, 100%, mas os cultivados são poucos, né? Poucas espécies são cultivadas. Então, aqui, na evolução, os silvestres eram cerca de 300.000, né? Era uma base genética ampla, tá? E aí eles foram sendo parcialmente domesticados e a base foi se estreitando, né? Foi se perdendo alelos, tá? Foi ficando cultivares obsoletos aí para trás. E nas linhas avançadas e também onde teve mutações, são plantas que estão dentro dos programas de melhoramento, né? E que elas estão em condições de serem distribuídas aos agricultores. Então, são linhas avançadas ou linhagens avançadas. E nas cultivares modernas, nós temos também as cultivares elites, que são aquelas de alta produtividade, desenvolvidas pelo melhoramento genético. Então, elas são desenvolvidas, são boas, são ótimas, mas não foram lançadas, né? Não ganhou o nome, mas estão lá prontinhas para ser lançadas a qualquer momento, tá? Que eles vão lançando, mas vai ficando outras prontinhas para ser lançadas, tá? E aí precisa multiplicar a semente para que ela venha a ser comercializada. Tá? Então, as cultivares elites são aquelas prontinhas dentro do melhoramento genético, mas que não foi lançada. Mas elas são utilizadas, né, dentro de outros novos programas, tá? Então, esses acessos devem ser mantidos em banco ativo de germoplasma, os BAGs. Tá? Então, exemplo de milho, milho branquinho, milho mais amarelado, né, milho para pamonha, milho, né, diferentes espécies, milho de pipoca. Então, aqui nós temos a foto mostrando essa diversidade genética aqui, né, no arroz, milho de diferentes cores. Então, eles são mantidos, né, nas aldeias indígenas, em banco ativo de germoplasma, né, guardados, identificados em banco ativo de germoplasma através de sementes. E a deriva genética? O que é deriva? Então, é um mecanismo de evolução que modifica aleatoriamente as frequências alélicas, né? Esses alelos, ao longo do tempo, né? Então, esses alelos, eles vão mudando, eles podem ser perdidos, tá? Então,
resultante de efeitos amostragem entre populações, seja de animais, seja de plantas. Então, é o exemplo aqui, eu tinha 5 besouros, 5 coleópteros, 3 marrons e 2 verdes. Então, veio um pássaro comer um verde, já ficou só 4, só um verde. Então, a tendência é ele diminuindo, ou pode até desaparecer, né? Então, isso é deriva genética, essa mudança, né, aleatória de frequência de alelos, tá? De um ser humano, por exemplo, que mora, que tem um alelo exótico, por exemplo, que muda para um outro local diferente, então ele traz um alelo exótico. Então, a deriva genética é essa modificação aleatória, né, ao longo do tempo. Eu coloquei uns conceitos, quando eu mandar os slides para vocês, tá? Vocês estudam que tem os conceitos de endogamia, depressão por endogamia, né, que é a perda do vigor. E a heterose é o fenômeno pelo qual os híbridos, né, demonstram valor superior, né, ou seja, o ganho, e a deriva genética, ok? Então, tenha um bom estudo.